Neste momento, nós vamos fazer a correção da avaliação à distância AD2 do segundo semestre de 2023. Eu sou a professora Ilana, tutora à distância da disciplina de Português 1 do curso de Letras CEDERJ. Bem, na primeira questão, vocês teriam que assistir a um vídeo disponível no YouTube que falava de uma baleia que dava saltos na praia de Itaipu, em Niterói. A partir nesse vídeo, há uma frase de uma das pessoas, né, que assiste a cena, que diz assim: ai, eu estou arrepiada. Então, a partir dessa frase, se pergunta, né, qual das 6 funções da linguagem elencadas por Jacobson predomina nessa sequência, né? Ai, eu estou arrepiada. Dentre aquelas 6 funções da linguagem elencadas por Jacobson, como nessa frase se percebe, prevalece uma linguagem centrada naquele que enuncia, ou seja, enfatiza a subjetividade daquele que enuncia, nós classificamos, nós identificamos nessa frase o predomínio da função da linguagem chamada emotiva ou expressiva, porque o ponto de vista ali está centrado naquele que enuncia. Essa questão valia 2 pontos. Aliás, cada questão da prova vale 2 pontos, tá? Questão 2. A partir do modo enunciativo de organização do discurso, vocês vão identificar qual modalidade enunciativa predomina nessa frase. Ah, eu estou arrepiada. Na aula 24, nós estudamos o modo de organização enunciativo, que é o modo de organização proposto pelo analista do discurso, Patrick Charroudot. É um modo de organização do discurso que dá conta da posição daquele que enuncia, né? Se essa linguagem é centrada no enunciador, nós temos a modalidade elocutiva. Se é centrada no interlocutor, a modalidade alocutiva. E se o enunciador, né, e o locutor, né, e o interlocutor estão apagados, possivelmente apagados, tem-se então a modalidade delocutiva. Nesse caso aqui, eu estou arrepiada, como a linguagem é centrada naquele que enuncia, né, ao predomínio da primeira pessoa, nós dizemos então que a modalidade é elocutiva, porque evidencia a marca que aparece nesse enunciado é uma marca de primeira pessoa, tá? Se fosse, por exemplo, uma marca de segunda pessoa, a modalidade seria alocutiva. E se não tivesse marca nem de primeira nem de segunda pessoa, a modalidade seria delocutiva, tá? Questão 3. A partir dessa crônica de Rubem Braga, em que ele faz um relato, ele conta uma história. A primeira vez que vi o mar, eu não estava sozinho, estava no meio de um bando enorme de meninos. Nós tínhamos viajado para ver o mar. No meio de nós havia apenas um menino que já o tinha visto. Ele nos contava que havia 3 espécies. Então, é uma história que está sendo narrada num determinado espaço, num determinado tempo, com personagens, há um desenrolar de ações. Então, a partir do momento que há um relato, que há uma história sendo contada, o modo de organização do discurso predominante é narrativo. Charroudot fala em modo de organização do discurso. Agora, tem outros teóricos que vão chamar de tipo textual. É a mesma coisa. Então, aqui, modo de organização do discurso é o mesmo que falar em tipo textual narrativo, tá? Na questão 4, se pedia o mecanismo de coesão textual. Aqui não é um caso de coesão lexical, porque nós não estamos diante de sinônimos, de antônimos, de parônimos, de homônimos. Não são esses casos. Aqui, o tipo de coesão utilizado é a coesão endofórica por catáfora. Por quê? O que é a catáfora? Quando você tem um elemento, né, que antecipa o que vai ser dito mais à frente. Então, vejam só, ele nos contava que havia 3 espécies de mar. E aí, para frente, ele cita quais são essas 3 espécies. O mar mesmo, a maré e a marola.
Esses três enunciados aqui não são sinônimos, não são antônimos, não são parônimos, não são homônimos. Então, não é um tipo de coesão lexical. É um tipo de coesão, o tipo de coesão é a catáfora, porque os elementos vão ser citados mais à frente. Então, três espécies de mar antecipa esses três elementos: mar mesmo, maré e marola. E por último, a questão 5, e aí, como tem A e B, cada letra vale um ponto. Na primeira questão, é para vocês substituir, aliás, na primeira questão, vocês vão identificar a estratégia de relação. Vejam só, na aula 7, nós trabalhamos com duas estratégias em relação às orações adversativas e às orações concessivas. Quando se utiliza o conector adversativo, a estratégia de suspense. Quando se utiliza o conector concessivo, a estratégia de antecipação. Por quê? Quando eu digo assim, ó, esse homem pode ser mau filho. Eu ainda não sei o que vai acontecer depois, mas ele é teu filho. Mas eu poderia dizer assim: esse homem pode ser mau filho, mas mesmo assim ele vai ser reconhecido pelos seus pais. O que vem depois é favorável. Mas poderia também ser negativo: esse homem pode ser mau filho. Por conta disso, ele não vai ser reconhecido. E aí o que vem depois é desfavorável. Então, por isso que nós dizemos que quando utilizamos, né, esse conector, é um conector adversativo, a gente diz que que se utiliza, então, a estratégia de suspense, porque a primeira parte do enunciado nada adianta sobre a segunda, podendo o enunciado evoluir para uma contra-expectativa, ou seja, para um enunciado que vai fechar essa ideia adversativa, ou para uma outra conclusão. Tá? Se estivéssemos, por exemplo, utilizando embora esse homem possa ser mau filho, ele é teu filho. Quando utilizamos já o embora, a estratégia já não é mais de suspense, aí já é de estratégia de antecipação. Porque quando se começa com embora, você já está prevendo o que vai acontecer depois. Ó. Embora ele seja um bom funcionário, não vai ter aumento. Porque fica incoerente dizer assim, ó, embora ele seja um bom funcionário, ele vai ter aumento. Fica incoerente, porque quando eu digo, embora ele seja um bom funcionário, o que vem a seguir tem que ser desfavorável a esse primeiro enunciado. Por isso que a gente diz que o conector concessivo, né, ele antecipa o que vai se enunciar na primeira parte aí do enunciado, tá? Então, nesse caso aqui, como se utilizou, né, o conector adversativo, no caso aqui, o mais, a gente diz que a estratégia utilizada é a estratégia do suspense. Tá? Agora, a letra B. Substitua o mais por embora. Cuidado para não alterar o argumento mais forte. Então, vejam só. Se o mais ele está na segunda oração, o embora não pode aparecer também na segunda oração. Eu não posso dizer isso aqui, ó. Esse homem pode ser mau filho, embora ele seja teu filho. Está errado. Aonde se emprega o conector adversativo, não pode ser empregado o concessivo. O concessivo, ele precisa ser empregado na oração onde não estava esse mais. Então, vejam só. Se o mais, né, está na segunda, o embora vai estar na primeira. Embora esse homem possa ser mau, e aí o verbo do presente, esse homem pode ser mau filho. Ele tem que ser empregado no subjuntivo. Aqui ele está no indicativo, esse homem pode ser mau filho. Agora aqui, possa ser mau, ele já precisa estar no modo subjuntivo. Embora esse homem possa ser mau, ele é teu filho. Tá? Mantém-se o argumento mais forte, ele é o teu filho, ficando a primeira parte do período em estrutura concessiva. Qualquer dúvida que vocês possam vir a ter em relação a essa correção, vocês podem me procurar pela sala de tutoria. Então, aqui, ó, só para ficar claro,
O embora entrou no primeiro enunciado, porque no segundo era onde estava o conector adversativo mais. E eu não posso colocar o embora no mesmo ponto do conector adversativo. Ok? Qualquer dúvida, me procure pela sala de tutoria.